Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso último culto do ano. Vamos tirar esse momento para a gente fazer uma oração silenciosa, enquanto o pastor Vinícius faz um prelúdio no piano. Que grande bênção estarmos aqui, reunidos, esse privilégio de podermos estar aqui, né? Se estamos aqui é porque passamos pelo pior, não é verdade? O Senhor tem sido bom conosco. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Salmo 105. Vamos ficar em pé, irmãos, aqueles que puderem. Salmo 105. Eu farei a leitura que os irmãos possam acompanhar aí. Sempre lembrando que a leitura da Palavra de Deus não é a leitura comum, não é um livro qualquer. São as Sagradas Escrituras. Então a gente precisa ler com devoção, a gente precisa ler em espírito de oração e elevando as palavras ao Senhor. Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos teus lábios. Vós, descendente de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Nela andavam de nação em nação, de um reino para o outro reino, e ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltratais os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou meios de se obter o pão. Adiante dele enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros, até cumprisse a profecia a respeito dele e a tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu-se senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para seu talante sujeitar os seus príncipes e os seus anciões ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo, e tornou-o mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que adiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Eles enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez, entre eles, os seus sinais e maravilhas na terra de Cã.
enviou trevas, tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes a água em sangue, e assim fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos, e todos seus pais. E por chuva deu-lhe saraivas e fogo flamejante da sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueiros, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou, e vieram gafanhotos e saltões em conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair do seu povo, com prata e ouro, entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de todo, um fogo para iluminar de noite. Pediram, e ele fez vir cordonizes, e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas, que correram qual torrentes pelo deserto, porque estava lembrado da sua palavra, a palavra de Arão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes a terra das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para lhes guardassem os preceitos e lhes observassem as leis. Aleluia. Senhor, estamos aqui nesse últimos momentos, nessas últimas horas desse ano de 2020. E fazendo uma retrospectiva aqui em nossas mentes, e olhando aqui para a Tua palavra que acabamos de ler, nós só podemos chegar a uma conclusão. Todas as coisas estão no Seu controle. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nada foge ao Teu controle, ao Teu plano. Tu providenciou tudo o que vivemos. E somos gratos a Ti, porque se não tivéssemos essa confiança, se não tivéssemos essa certeza, estaríamos desesperados, como muitos estão. Somos gratos a Ti, Senhor, pela igreja que tem nos sustentado, pela comunhão dos santos que tem aliviado as nossas dores, pela Tua palavra que é um bálsamo em nossas vidas, pelas orações dos Teus servos que são consolo na hora da dor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua providência, pelo Teu cuidado para conosco, Senhor. Sentimos a dor de muitos que estão sofrendo, Senhor, e que sofreram nesse ano. Mas também podemos nos alegrar e olhar para a Tua face e saber, como lemos aqui, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que Te amam e Te glorificam, e todas as coisas são para a glória do Teu nome, Senhor. Porque a nossa visão é limitada, o nosso olhar é curto. Não podemos entender toda a história. Não podemos ver tudo aquilo que o Senhor providenciou. Por isso confiamos em Ti, glorificamos o Teu nome e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para o Teu povo e que Teu nome será glorificado em todas as coisas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, Senhor. Vamos cantar ainda em pé, vamos contar as bênçãos do nosso Deus. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão,
Quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e com cães alegres os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vire outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Graças e paz, irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo 103. Nós vamos ter um momento de confissões de pecados, mas eu quero chamar a sua atenção para um pecado que precisamos confessar nessa noite. O salmista vai nos desafiar no Salmo 103, verso 2, dizendo o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então, conforme nós confessamos nossos pecados ao Senhor essa noite, lembremos de confessar nosso esquecimento dos benefícios que o Senhor tem concedido a nós. Então vou dar um tempo para você orar em silêncio, fazer a sua confissão, depois eu vou orar.
Senhor Deus, Tu és santo, 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 e na Tua presença não pode haver mal ou malignidade ou pecado, porque o Senhor é completamente, inteiramente reto e justo e santo. Por isso nós chegamos agora, Pai, neste culto, confiados na promessa de que no sangue de Jesus há perdão, confiados de que aqueles que confessarem os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados. Então nós nos achegamos diante de Ti, confiados na Sua promessa, para confessar, Pai, a nossa impureza, nosso envolvimento com prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Coisas que não pertencem aos eleitos, aos que foram selados pelo Espírito Santo, regenerados, feitos nova criatura. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa a nossa transgressão. Senhor, mais especificamente nessa noite, nós queremos confessar ao Senhor a nossa falta de gratidão, a nossa falta de entendimento da Tua graça e de como ela funciona, de que é das Tuas mãos que vem toda boa dádiva. Muitas vezes nós tomamos por certo nossa vida, nossa saúde, nosso trabalho, nosso dia a dia, e tudo que temos recebido das Tuas mãos acaba estando diante de nós como que uma obrigação do Senhor, e nós perdemos a dimensão de que tudo é graça. E nós queremos confessar diante de Ti nessa noite a nossa ingratidão e a nossa falta de sabedoria em reconhecer que é o Senhor quem tem nos dado todos os benefícios que temos recebido. E são muitos, são muitos. Nós bendizemos o Senhor, nossa alma bendiz ao Senhor, agora em gratidão, em reconhecimento das Tuas muitas bondades que são derramadas sobre nós diariamente. Perdoa, Pai, os nossos pecados, dá-nos a visão da fé para que possamos compreender e ver o tanto que o Senhor tem sido bom conosco, e principalmente que o Senhor é sempre bom em todas as suas ações, decisões e principalmente no seu próprio ser. Ajuda-nos na nossa fraqueza, porque precisamos do Teu Santo Espírito agindo em nós. Confiados, ó Pai, de que, assim como o salmista disse ali no Salmo 103, é o Senhor que perdoa as nossas iniquidades, é que nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Diante disso, eu gostaria de convidar você a ficar novamente em pé, para que possamos expressar a nossa gratidão ao Senhor através do cântico. Tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Bem, podem sentar. Convidar aqui o irmão Marcelo para fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Você tem motivos para agradecer hoje a Deus? Se você está aqui, já é um grande motivo. Depois de um ano de 2020, com tantas mortes, com tantos casos de coronavírus, eu estava olhando ali aquele logotipo da nossa igreja, e aí você percebe que tem ali 3 cruzes. Obviamente a primeira cruz do meio ali é de Cristo. E haviam 2 ladrões, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo. Um deles reconheceu a salvação, foi grato. O outro foi ingrato e desprezou a salvação. Aquele que foi grato estava à direita de Cristo e encontrou com Ele no paraíso. E nós temos muitos motivos para agradecerem, principalmente a salvação. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque hoje, apesar de todas as restrições que temos, podemos nos reunir aqui ainda, um grupo pequeno, menor do que o que desejaríamos, Pai, como um corpo de Cristo reunido nesse último dia do ano. Mas apesar disso, nós sabemos, Pai, que existem outros irmãos que estão em casa e muitos vão acompanhar pela internet e que estão aqui reunidos em espírito conosco. Nós damos graças ao Senhor, porque estamos vivos hoje, temos saúde, o Senhor tem nos preservado, tem nos salvado. Temos tantos motivos para agradecer ao Senhor, Pai. Estamos com nossas famílias, alguns perderam entes queridos, mas em tudo isso nós vimos a mão do Senhor ao longo desse ano nos acompanhando e nos protegendo, nos fortalecendo, Pai. Apesar das lutas, houveram derrotas, mas também houveram muitas vitórias, e isso tudo vem do Senhor, Pai. Queremos clamar pelo Teu povo, Pai, em todos os lugares deste mundo, que estão vivendo lutas semelhantes às nossas, e algumas até piores, Pai. Que o Senhor proteja, que o Senhor fortaleça as mãos do Teu povo, Senhor. E que o Senhor permita que em breve nós possamos nos reunir abertamente, sem o uso de máscaras, sem restrições de número de pessoas também, Pai.
confiamos no Senhor, apesar das circunstâncias. Que o Senhor una cada vez mais o teu povo, Pai. Não deixe que esse tempo esmoreça a nossa fé e nos afaste uns dos outros, Pai. Que nós possamos estar mais unidos cada vez mais, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Marcelo. Versículo da semana. Vamos ter sim. E vamos fazer o seguinte, foram selecionados 12 versículos durante todo o ano, né? E nós vamos decorar, já decoramos, né? Então vamos só ler e relembrar esses versículos todos aí que a igreja foi desafiada a decorar, né? Então o primeiro foi no dia 12 o escolhido foi do dia 12 de 1 de 2020. O nosso socorro está em nome do Senhor. Vamos ler todos juntos, irmãos? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmos 124, versículo 8. O segundo foi do dia 16 de 2 de 2020. Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. 2 Coríntios 1, 3. O terceiro foi no dia 8 do 3. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós estamos salvos como os que se perderam. 2 Coríntios 2,15. O terceiro foi no dia 19 do 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. 2 Coríntios 4,17. O quinto foi no 3 do 5. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. O sexto foi no dia 14 do 6. Por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Colossenses 1:5. O mês 7 foi no dia 19 do 7. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. 2 Coríntios 10:3. O do mês 8 foi no dia 23. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9a. O do 9º mês foi no dia 27. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Salmo 104, versículo 3. Do mês 10 foi no dia 18. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Salmo 63, versículo 3. O do mês 11 foi no dia 15. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Romanos 8:17. E do mês 12, né? O último mês do ano de 2020 foi no dia 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou
redimiu o seu povo. Lucas 1:61. Que bênção, né, irmão? Foram esses versículos para nossas vidas, né? Realmente um bálsamo para o nosso coração. A próxima música que nós iremos cantar, nós podemos cantar sentado mesmo. Quero convidar você a prestar atenção na letra. Ela é um encorajamento de quando nós passamos pelas nossas tribulações. Cristo nos diz: não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Se a fé falta, quando o sol não posso ver. Vamos começar de novo, irmãos, me perdoem. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde: ó, vem meu piloto ser. Ó, não temas, sou contigo, piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso Cristo ver, que em meio às tempestades ouço o Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, volto a olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Se do mar à praia chego, mesmo havendo turbilhão, vejo meu piloto ao lado, tenho fé na direção. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo meu mestre irei seguir, por onde me conduzir. Amém. Amém. Chamar nosso irmão Giovanni e fazer uma oração de intercessão.
Graças a Deus, irmãos. Bom vê-los. A palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Moisés, já na sua jornada, no final da sua jornada, conclama o povo. E no verso 6 ele diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Esse ano temos passado por várias provações, muitas delas marcantes. E nesse momento de intercessão, eu queria chamar a sua atenção para, junto comigo aqui, interceder pelo nosso país, pelo mundo de forma geral, por esse vírus que tomou conta do nosso planeta, pelas vacinas que estão aparentemente chegando aqui, pelos enfermos. Muitos de nós, pelo menos na minha família também, perdemos parentes, pessoas queridas, vítimas do vírus. Então nós temos muitos motivos para estar intercedendo nesse momento, uns pelos outros, pela Igreja Batista da Graça, por todos que estão aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós chegamos a Ti, ó Deus. Nós nos chegamos a Ti porque sabemos que somente o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, nosso Consolador. Senhor, nós colocamos diante do Senhor pessoas que estão passando por dificuldades, por falta de emprego, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão internadas nesse momento no hospital. Por nós também aqui, Senhor Deus, que estamos aqui fora, vivendo essa rotina nossa do dia a dia, toda mudada, cada instante mudada, e pedimos a Ti, ó Pai, que por Cristo Jesus, Senhor Deus, que o Senhor possa estar entrando com providência nesse nosso mundo, ó Pai. Consola o Teu povo, restaura a vida, Senhor Deus, traz alegria, traz esperança ao nosso coração, ó Pai. Nós temos esperança porque sabemos que o Senhor é quem está conosco. E hoje, nessa noite, Pai, nós chegamos a Ti porque só o Senhor pode restaurar e trazer essa alegria que está nos faltando por muitas vezes, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia do Teu povo sobre toda a face da terra. Pedimos por aqueles que precisam de um emprego, ó Pai. Muitas famílias hoje estão sem sustento, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é quem pode nos sustentar, pode abrir uma porta de emprego, um trabalho. Pedimos também, Senhor Deus, pelo ano de 2021 que se aproxima daqui a pouquinho, mais um ano que receberemos do Senhor, e pedimos a Ti, ó Pai, que esse ano seja um ano realmente de mudança, Senhor Deus, não só físicas, mas grandes mudanças espirituais em nossas vidas, ó Pai. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Giovanni. Vou chamar o pastor Gilson para ministrar a palavra de Deus essa noite. Irmãos, há um ano atrás nós estávamos aqui reunidos. Mais ou menos por essa mesma hora, eu estava assumindo a palavra. E eu jamais imaginaria o ano que teríamos. Quem jamais imaginou
que nos aguardava este ano. E como chegar a um momento como esse? Como viver um momento como esse? Eu imagino que os sentimentos aqui são os mais variados possíveis. Alguns preocupados, outros mais aliviados, outros tristes, outros mais alegres, outros confusos, inseguros. Não foi um ano fácil. Eu quero convidar você a ler comigo. Ou eu posso ler e você me acompanhar. Hebreus 11, de 1 a 3. E começo hoje e nos próximos domingos uma série breve de exposições a que chamarei Grande Nuvem de Testemunhas. Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Um dos discípulos, dos 12 discípulos de Jesus Cristo, chamava-se Tomé, também conhecido como Dídimo. E Tomé tem uma situação muito interessante nos 2 primeiros domingos da ressurreição. No primeiro domingo da ressurreição, ele não estava entre os discípulos. Ele faltou naquele primeiro domingo. E não é muito bom ficar faltando nos domingos. Ele faltou. E disseram para ele: vimos o Mestre. E ele disse para os demais, os 10, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Está lá em João 20, 25. Mas graças a Deus veio o segundo domingo. E agora Tomé veio. E o Senhor Jesus apareceu novamente aos discípulos. E então Jesus diz a Tomé assim: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. O pintor barroco Caravaggio retrata esse momento quando Tomé está ali colocando o dedo nas mãos de Cristo
E é muito interessante que ele retrata os demais apóstolos com os olhos espichados, olhando Tomé apalpar as mãos de Cristo. E quando Tomé viu, tocou, ele que era sempre autêntico, honesto, ele disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E aqui Jesus faz referência aos nossos olhos naturais e aos olhos da fé. Os olhos naturais veem as coisas naturais, as coisas visíveis. Desde o momento em que as nossas mães nos deram à luz, os nossos olhos naturais veem as coisas visíveis. E os olhos da fé deslumbram-se com as realidades não visíveis. Por vezes a gente fala que a fé vê coisas invisíveis. Está correto, mas o melhor é dizer: a fé vê coisas não visíveis. Esse é um texto interessante da Epístola aos Hebreus. Em Hebreus, a ideia de constância e de perseverança, ser constante, ser perseverante por um lado, e a ideia de recuar e a ideia de apostasia por outro lado, estão tratadas neste livro. Em Hebreus 10, 26, ele diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Em Hebreus 10, 32, ele então vai dizer aos crentes hebreus: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. E ele dirá então no verso 35, não abandoneis, o capítulo 10, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade e perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se esse justo vive pela fé, diz o escritor aos Hebreus, se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É aí que ele começa o nosso texto. Ora, ele está falando, o justo viverá pela fé, ele não retrocede, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, é assim que ele começa o texto que lemos. Ele dirá que a fé é certeza e convicção. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Como ter certeza de alguma coisa que você ainda espera? Isto é fé. A fé é convicção de fatos que se não veem.
Há coisas visíveis e há coisas que não são visíveis. Há coisas que vemos e há coisas que não vemos. Dizem que há o Japão. Uma vez me convidaram para ir lá. Nunca fui. Nunca vi o Japão. Só nas fotografias, nas imagens. Mas creio no Japão. Dizem que há um estado brasileiro chamado Acre. Dos poucos que eu nunca fui. Nunca vi o Acre, mas parece que há mesmo. Mas não é dessas coisas que ele está falando. Ele está falando de fatos que não são visíveis, mas que são fatos. E como estar convicto de fatos que não são visíveis? Senão pela fé. É a fé, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Essas coisas que se esperam foram prometidas por Deus. E esses fatos que se não veem foram afirmados por Deus. Ou seja, não é que nós cremos em qualquer coisa, ou esperamos qualquer coisa, ou cremos em qualquer coisa. Não, nós esperamos coisas que Deus nos disse, e nós estamos convictos de coisas que Deus nos revelou. Em segundo lugar, a fé trouxe o selo do bom testemunho, verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos aqui são aqueles que viveram antes da chegada do Messias. E eles obtiveram bom testemunho. O que é isso? Uma leitura mais superficial poderia levar assim a dizer que suas vidas deixaram um legado de fé nas promessas eternas e eles alcançaram a condição de boas testemunhas, sendo isso, pois, inteiramente reconhecido por outros quando examinaram as suas vidas. E isso pode ser uma forma de ler esse versículo. E isso não está errado, mas não é exatamente esse o sentido aqui, porque ele vai mais longe. Aqui diz que aqueles homens que viveram antes de Cristo vir, eles obtiveram, o verbo aqui na língua original está num tempo chamado auristo, na voz passiva. Isso significa que um verbo no passivo indica que eles receberam algo. Então uma tradução diz que eles receberam a aprovação divina. Ou seja, foi Deus quem deu testemunho acerca deles. Eles foram homens e mulheres que receberam recomendação divina por sua fé. Favorece essa leitura os versos 4 e 5, quando fala de Abel e de Enoque, e também os versos 39, onde essa expressão obteve testemunho, verso 39, obtiveram testemunho. Isso significa que Deus prometeu, eles creram, e Deus então selou, deu aprovação a eles. Mas há algo mais aqui, é que essa palavra testemunho, na língua original é martíria, de onde vem a ideia de testemunhar acerca de eventos futuros.
papel profético. Ou seja, essa fé em coisas futuras os sustentou numa perseverança exemplar. Ou seja, eles viram as coisas futuras e perseveraram, e tiveram então de Deus o selo disto. Isto é, os antigos creram nas promessas quanto ao futuro, e o próprio Deus então ofereceu o seu selo a estes homens e mulheres que creram na sua palavra. Mas ainda mais a palavra martírio, testemunho, de onde vem, aliás, a nossa palavra martírio em português, tem uma forte conotação na Bíblia com a ideia, no Novo Testamento, com a ideia de sofrimento. Então isso significa que em meio aos sofrimentos, em meio às asperezas e provas de sua vida presente, eles atravessaram crendo nas promessas, olhando as coisas ou contemplando as coisas não visíveis, coisas que eles esperavam, fatos que eles não viam. E Deus os abençoou e aprovou. E aí, em terceiro lugar, fala que o não visível antecede aquilo que nós vemos. Veja o verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, há uma lógica que começa com o mundo não visível. A criança, quando ela está no ventre da mãe, e a nossa igreja, graças a Deus, tem sempre grávidas. Esse é um assunto que a nossa igreja entende bem. Sempre gestantes. Eu fico muito grato a Deus por isso. A criança, quando está no ventre da mãe, o mundo é aquilo ali. Ela vê aquilo só, ela só sente aquilo. Mas tem umas coisas que ela tem um som que vem de fora, um movimento, umas vozes, umas coisas. Ela não... Aquilo é o mundo dela. Mas tem coisas que vêm de fora, não é verdade? Tem umas mães que botam música, não é? Tem outras que o pai fica ali, botando a mão, chutou, não é? Mexeu, não é? A criança está lá dentro, não tem nem ideia do que está acontecendo, mas tem coisas lá fora. Sabe, irmãos, os olhos naturais veem as coisas visíveis, mas há uma lógica que começa com o mundo não visível. Aquela criança não entrou lá, o mundo não começou com ela mesma. Haviam antes seus pais, sua mãe, cortaram, ela está lá porque é um mundo fora do ventre, que é uma realidade. Essa ideia, até mesmo nas artes em geral, há algumas sombras disso, sabe? Como no mundo de Sofia, no livro A República de Platão, até no filme Matrix, né? É um pouco disso. São apenas sombras embaçadas assim, a mostrar que o nosso mundo visível não se basta. Não é tudo. Sabe como as coisas se explicam? Havia Deus
E ele fala. E ele fala e cria o universo, diz o verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O universo ganha forma por coisas que não são visíveis. A palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso tem a ver com o que ele está falando e o que ele vai falar. Porque aí vem Deus desse mundo não visível e se revela e vem ao encontro e chama esses antigos, esses ancestrais nossos, esses nossos velhos pais na fé que nos legaram a tocha do Evangelho que chegou até Cristo e de Cristo até nós, ou seja, veio o Senhor com a sua mão lá do mundo não visível, com a sua voz, chamou e eles creram. Eles creram. O que isso diz para nós? Que há sempre algum tipo de intervenção de Deus antes da nossa fé. A nossa fé, pelo menos a fé bíblica, a fé cristã, no sentido legítimo da palavra, a nossa fé não é um salto no vazio. Há muitíssima coisa antes da nossa fé. Há muitas coisas antes da nossa fé. Querem ver um exemplo? Um dia os discípulos estão com Cristo no mar da Galileia. Foi um dia cansativo. Cristo está no barco. Ele dorme. Tem um travesseiro e dorme. O mar está agitado. Está agitado. O vento, as ondas, eles começam a temer e Cristo está dormindo. E eles vêm, ficam apavorados, com medo. Vêm, acordam Jesus Cristo. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Quanta coisa veio antes daquilo? Se você apanhar o Evangelho de Lucas, antes disso, Cristo pregou 2 sermões: o Sermão do Monte, o Sermão do Reino, das parábolas. Cristo fizera uma pesca maravilhosa. Eles apanharam uma quantidade inumerável de peixes, depois de não terem apanhado nada, simplesmente porque Cristo disse: lancem a rede desse lado. Muitas curas Jesus Cristo tinha feito antes daquele momento no mar. Por exemplo, Jesus havia ressurreto o filho da viúva, filho que estava sendo levado ao enterro. Jesus Cristo havia ressuscitado. Antes daquele momento no mar, já havia tido um testemunho de João Batista para eles, discípulos, acerca do Messias que era Cristo. Cristo está no barco, está dormindo. Eles têm medo, acordam, ficam desesperados. Jesus acorda e faz uma pergunta, 2. Por que sois assim tão tímidos, fóbicos, medrosos?
E como é que ainda não tendes fé? Como é que não tendes fé? Eles estavam com a sua incredulidade arraigada. Cristo já tinha feito tantas coisas, Cristo estava ali, o Senhor do universo estava ali, e eles ainda não criam. Então o Senhor Jesus diz assim: vento, para! Mar, aquieta-te! Sabe o que aconteceu? Eles ficaram com mais medo de Cristo do que do mar. E disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Sabe, irmãos, tem os olhos da fé. E os olhos da fé é assim, a gente tem ou a gente não tem. Os olhos da fé, eles permitem você perseverar, não retroceder, não recuar, como diz aqui, não é? Não viver deliberadamente no pecado depois de ter sido iluminado, depois de ter tido pleno conhecimento da verdade. Os olhos da fé permitem a você atravessar o sofrimento, as aflições e as privações, mesmo você sendo justo. Você sendo justo, reto, honesto, você sendo ali correto, e de repente você está atravessando um momento de sofrimento e de aflições e de privações. E como você atravessa um momento desse? Você só atravessa seguindo em frente, se você tiver os olhos da fé. Injustiças. Isso é um mundo de injustiças. E às vezes não apenas injustiças, mas, como diz o Senhor Jesus numa das bem-aventuranças, é possível que você sofra injustiça e perseguições por causa da justiça. Ou seja, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E agora, como é isto? Você vai ser perseguido e passar injustiças por causa da justiça do reino de Cristo. E como é que você lida com isto? É só os olhos da fé. Senão é provável que você retroceda, que você apostate, que você negue a Cristo, que você retroceda para a perdição. E quando você passa por uma experiência de ódio e sentimentos pecaminosos gratuitos, você não fez nada, não que você pessoalmente tenha se dado conta, você simplesmente vai levando a sua vida e você de repente começa a receber alguém que te odeia. Alguém começa a te odiar e começa a ter em relação a você sentimentos pecaminosos, gratuitos. Você não buscou aquilo, você não quer aquilo, você não esperou aquilo, e nem que você se lembre, você tenha feito nada por aquilo. E você vive uma experiência dessa. E como é que você lida com isso? Nesse momento, os olhos da fé fazem diferença. Toda a diferença. E quando você recebe uma afronta, uma acusação,
um desafio, uma blasfêmia. E quando alguém fala para você alguma coisa forte, rude, em relação à sua fé, em relação a Cristo, em relação ao fato de que você não prosperou esse ano, ou que você está desempregado, ou que o seu salário está congelado, ou que você não tem tido o seu reajuste, ou que você acabou precisando passar por um encolhimento nas suas rendas, que você está vivendo aperto, como é que você vai lidar com isto? E quando você enfrentar o escárnio e a zombaria e a humilhação, o irmão de nossa igreja, dias atrás, mandou-me um WhatsApp e disse assim: pastor, leia isso que recebi. Cadê Deus nas suas vidas? Disse alguém. Por que Ele não cumpre as promessas de vida plena? Porque os que acreditam nesse ser supremo podem mesmo depender até de quem não tem a mesma opinião. Porque todos vocês que continuaram fiéis estão com problemas, e nós que saímos da igreja estamos bem. Porque nós somos procurados em assuntos financeiros. Caia na realidade, pense na sua vida. É que você lida com um assunto desse. Você acha que isso é novidade? Os salmistas, isso é tão antigo quanto o livro de Jó. O salmista diz assim, Salmo 37, preste atenção nisso: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Veja o Salmo 42 e 43. Ele está com a alma abatida, não é? Ele está com a alma abatida. E aí, as coisas estão más, as coisas com ele já não estão boas. Um abismo vai puxando outro abismo. Essa é a expressão dele, né? Um abismo puxa outro abismo. E aí, vem o vizinho, o incrédulo, e diz aí no verso 13: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Verso 9: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão. Aliás, não, esse é mais à frente, verso 9, esse também, mas: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? E os salmos de Asaf? Asaf foi levita. Tem vários salmos, 73 a 83 são salmos dele. Interessante esses salmos. Sabe o que ele diz no 73? Ele diz assim: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e sarado, eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens.
Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Eis como os ímpios estão, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. E Asaf chega a dizer assim: inutilmente eu conservei puro meu coração e lavei as mãos na inocência. Foi muito inútil eu ser alguém que me conservasse puro. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Aí ele diz assim: eu pensava assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele vai dizer: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Ele vai dizer: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Preste atenção a uma coisa aqui. Os olhos naturais veem as coisas naturais, mas nenhum ser humano tem uma visão do livro todo. Nenhum ser humano. O indivíduo descrente, que arrogantemente despreza a sua fé, que arrogantemente despreza a fé do crente, ele não tem a leitura completa da sua vida, ele não tem a leitura completa da vida dele, muito menos da sua. Os amigos de Jó não tinham uma visão do livro todo. Eles não conseguiam antecipar o último capítulo da vida de Jó. Eles não sabiam o final da jornada de Jó. Talvez hoje você chegue aqui e diga: pastor, eu cheguei aqui muito sinceramente duvidando se vale a pena ser crente. Eu diria para você: bem-vindo ao clube, porque eu já passei por momentos assim também. Mas deixa eu dizer uma coisa: é só porque você não viu o livro todo. É preciso então ter alguma coisa que o descrente não tem. A certeza das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que se não vê. Sabe mais, irmãos? Na Bíblia, a esperança é filha da fé. Na Bíblia, a esperança é arrastada pela fé. No Peregrino de João Boni é assim, não é? Estudamos o Peregrino esse ano. Quando o fiel morre, lá está morrendo, nasce esperança. Lembra disso? Lembra? Morre o fiel, surge a esperança.
E a esperança, diz Hebreus, é âncora da alma. E é interessante. É esperança, o amigo do peregrino, até o final. Quando ele vai atravessar o rio sem ponte, um rio que muitos cristãos atravessaram esse ano, alguns amigos meus atravessaram esse rio nesse ano que se passou. Um dos mais próximos, um dos amigos queridos que não fui ao seu sepultamento. Partilhamos juntos momentos muito difíceis. Não fui no sepultamento dele, ele se foi. O seu Bill Barclay, pessoa querida, amigo de nossa igreja, se foi, não fui no sepultamento dele. Minha primeira professora, minha amiga durante anos e anos, que depois foi minha professora no seminário, se foi, atravessou o rio sem ponte. Quando o cristão atravessa o rio sem ponte, ele vai precisar entrar no rio. E esperança diz para ele, pode atravessar, porque o fundo é firme. E ele vai atravessando. E quase não tem não tem ar para respirar. Talvez na ponta dos pés, firmando contra a correnteza. Esperança disse, eu estou aqui, vamos juntos. Eles atravessam. Se você tem fé, você tem esperança. E a esperança é a âncora para a sua alma. Irmãos, 2021 está chegando aí. Nós temos um passado. Deus já nos se manifestou a nós. Nós temos um futuro. E nós temos as promessas. E como seguir adiante? Pela maneira com que todo cristão seguiu adiante. Como obtiveram um bom testemunho. Na certeza das coisas que se esperam e na convicção de fatos que se não veem. Que Deus hoje fortaleça você. Você possa dizer como os discípulos, aumenta a minha fé, que tem sido fraca. Esse ano, pastor, minha fé ficou por um fiozinho. Que Deus possa fortalecer sua fé. Porque é isso, irmãos, que faz com que você atravesse o rio e leia o último capítulo e você vai perceber que o Senhor contempla a fé. O Senhor dá bom testemunho da fé. Que Ele te abençoe. Amém. Vamos orar? Se você quiser, se puder, pode ajoelhar e orar. Se você quiser, faça isso. Se você não puder, não se constranja. Fique assentado onde está.
Só faça isso se de fato sentir que deu, tá bom? Senhor, aumenta a nossa fé. Talvez esse ano tão difícil, tenha provado por demais a nossa fé. E nós nos revelamos fracos, frágeis, pequenos. Vem com graça, Senhor, e visita a nós que aqui estamos. Esposos, esposas, pais e filhos. Para que nós atravessemos, olhando para frente, na certeza das coisas que se esperam, na convicção dos fatos que se não vê. Lembrando que essa vida e todas as coisas que aparecem se explicam, surgiram de coisas que não se vê. Ajuda-nos, Senhor. Se alguém nesta noite que aqui chegou sem fé, ou com apenas um pequeno, tênue linha de fé, que o Senhor possa fortalecer com graça, como o Senhor fez com Tomé, como o Senhor fez com os discípulos lá no mar, e que essa pessoa possa seguir adiante, possa levantar o olhar altaneiro e dizer: ainda que o mundo caia, 1000 à direita, 10.000 à esquerda, o Senhor está comigo. Senhor, abençoa a todos que agora vão receber de Ti mais um ano. Que 2021 seja grandemente abençoado, seja como o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. E como depois da tempestade vem a bonança, e como depois da noite vem o sol, e a alegria se renova a cada manhã, o Senhor venha e visite o nosso país com graça, a igreja, levantando os fracos, restaurando os abatidos, dando vista aos cegos, fortalecendo os braços e os pés dos trôpegos, renovando a fé dos guerreiros cansados e oprimidos. Senhor, fortalece a Tua igreja, cada um de nós. Traz os desgarrados, as ovelhas confusas, perdidas. Faz com que elas se deslumbrem, olhando para as coisas visíveis, invisíveis, ouvindo as coisas que são Tuas. Senhor, nós Te agradecemos por estarmos ao redor da Tua palavra, e a misericórdia do Senhor não se apartou de nós. Muito obrigado. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Nós pedimos que venha um ano de 2021 com graça para nosso país, com saúde, cura, libertação, prosperidade, para o corpo, para a alma, para os velhos, para as crianças, para as famílias e, sobretudo, para a noiva do Senhor aqui neste país. Para a Igreja Batista da Graça. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar e vamos cantar, irmãos. Como
agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênçãos sem medida para provar seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador, Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. A Deus
A Deus seja glória. A Deus seja glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória pelas bênçãos sem fim. Amém. Podem sentar, irmãos. Já estamos encerrando esse culto. Mas antes gostaria de saber se tem algum visitante de primeira vez entre nós. Será que temos? Acho que não, né? Tem ali? A Aline poderia apresentar? Seu cunhado. Primeira vez conosco, né? Seja bem-vindo, viu? Assim já veio. Seja bem-vindo. Nós vamos encerrar, né, essa noite, esse culto maravilhoso. Feche seus olhos. Incline sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do Pai e as consolações maravilhosas do Espírito Santo estejam com todos os irmãos, hoje e sempre. Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe a todos.